Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, porque estamos aqui reunidos em irmãos em Cristo. O Senhor nos possibilita, temos essa liberdade, estarmos aqui na igreja. Obrigado, Pai, por tudo que tens feito por nós durante essa metade de semana. Ouve, Pai, cada pedido, cada agradecimento que foi elevado ao Teu trono de graça. Que o Senhor atenda cada necessidade da melhor forma possível, de uma forma que nós humanos não entendemos, mas que o Senhor sabe. Pai, agora nesse momento também abençoa o Tiago, que vai pregar. Que as palavras que saiam da boca dele não sejam as dele, mas sim as do Espírito, e que elas atinjam como flecha aguda a cada coração. Nos ensina, Pai, a andar em Teus caminhos. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, ainda que não mereçamos. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Que bom que você veio aqui hoje na casa de Deus. Apesar do friozinho, o friozinho já apareceu aqui em Curitiba, né? A gente não está no inverno ainda, mas o friozinho já começou a aparecer, dar as caras. E essa semana, no início da semana, eu fiquei meio ruim. Eu acho que peguei uma friagem e eu fiquei meio receoso de não conseguir estar aqui, mas Deus me abençoe. Eu acho que vai dar tudo certo. Minha voz está meio falha, mas vai dar certo, se Deus quiser. Seja bem-vindo você também, que está aí assistindo pela internet, pelo YouTube. Você é convidado especial, nosso, para estar aqui conosco, presencialmente também. Então, a gente deseja que você possa visitar a gente um dia, se você ainda não visitou. E se você já visitou, que você volte, tá? Eu tenho certeza que Deus tem uma grande bênção preparada para cada um de vocês, para cada um que está aqui, para cada um que está assistindo também pela internet. E com certeza Ele vai abençoar vocês. Essa noite, eu vou trazer uma mensagem para vocês. Eu queria compartilhar uma mensagem de alerta, uma mensagem que a gente precisa estar conectado realmente com Deus, de intimidade com Cristo. E um chamado para a gente viver o Evangelho, da maneira como Jesus pediu para que a gente seguisse. E eu vou falar um pouquinho sobre o livro de Isaías. Hoje a mensagem está baseada em Isaías. Mas antes de começar, eu quero fazer uma oração. Antes da gente abrir a palavra, eu quero fazer uma oração com vocês. Você pode ficar do jeito que está mesmo. Curve sua fronte e vamos falar com Deus. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos em sua casa. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de termos esse templo para adorar a Ti. Obrigado porque podemos falar livremente sobre o Seu amor, pregar às outras pessoas. E obrigado porque o Senhor nos abençoa com a vida e estamos aqui com saúde para podermos aprender um pouquinho mais de Ti. Que possamos viver realmente o Evangelho e agora que não seja eu quem fale, mas que o Senhor fale através de mim para todas essas pessoas e que o Senhor abençoe a cada uma delas. Fica conosco durante esta noite, é o que eu te peço por Jesus. Amém. Bom, então vamos lá. Eu gostaria que vocês abrissem, para a gente começar. Hoje eu vou passar por bastante passagens do livro de Isaías. Então eu queria que vocês abrissem primeiro em Isaías 55, no capítulo 55. Mas antes de ler a Bíblia também, eu gostaria de fazer um pequeno resumo, uma contextualização de quem foi Isaías e o que está escrito no livro de Isaías. Então, muitos de vocês já sabem que Isaías foi um profeta que escreveu o livro de Isaías no Antigo Testamento.
E o livro de Isaías, ele é o maior livro profético da Bíblia, e ele tem 66 capítulos. O nome de Isaías significa, deixa eu ver o nome dele aqui em hebraico, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas é Yeshayahu, e significa o Senhor é salvação. Se você tiver curiosidade de saber um pouco mais sobre o contexto histórico daquela época, da época de Isaías e da época que esse livro foi escrito, você pode saber um pouco mais nos livros de 2 Reis e 2 Crônicas. Esses dois livros contam um pouquinho mais da época em que esse livro foi escrito. Mas Isaías, ele profetizou em Judá entre os séculos 8 e 7 a.C., ali mais próximo dos anos 740 a 680 a.C. E ele também profetizou sobre a vinda de Jesus. É um dos livros do Antigo Testamento que mais tem referência com o Novo Testamento e com Jesus. Então, por isso que eu acho um livro muito interessante e eu queria compartilhar com vocês esse livro. O livro ele está dividido, não que ele esteja dividido, mas a gente entende com a divisão em 3 partes, basicamente. A primeira parte é o primeiro capítulo, onde fala sobre a visão de Isaías, que ele recebeu a visão de Deus. E Deus falando para o povo de Judá e de Jerusalém, descrevendo a infidelidade do povo, os pecados do povo e os sofrimentos que eles estavam passando. Os judeus, eles se esqueceram de que pertenciam ao Senhor e assim eles perderam a verdadeira identidade como povo da aliança. Então, no primeiro capítulo, é Deus falando sobre essas dificuldades que o povo estava tendo por conta deles se esquecerem de Deus. A partir daí até o capítulo 39, Isaías tem um enfoque em falar sobre o juízo divino de Deus sobre Judá e Jerusalém e as nações vizinhas, através ou por meio da Assíria, que foi o povo que maltratou um pouco os judeus. E a partir do capítulo 40, já muda o cenário. Então, a partir do capítulo 40, Isaías fala sobre a salvação do povo. Fala sobre a glória futura do povo de Deus por intermédio do Messias, servo do Senhor, que ele diz no livro. Então, como eu disse, Isaías, 700 anos antes do nascimento de Jesus, aproximadamente, ele falou sobre a vinda de Jesus. Por isso que é um livro interessante, eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas então, esse foi o breve resumo que eu queria dar para vocês terem um breve histórico de quem foi esse homem e o que está contido no livro de Isaías. E agora sim vamos começar a mensagem que eu quero transmitir para vocês. No capítulo 55, versículo 6, diz o seguinte: busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto Ele está perto. E a pergunta que eu deixo aqui para a gente refletir agora, de primeira assim, por que Isaías disse isso ao povo? Por que está escrito isso? Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado e invoquem-no enquanto Ele está perto. A verdade é que Isaías, ele sabia, ele via como o povo estava longe de Deus, como o povo estava afastado de Deus. Isaías, ele via a hipocrisia do povo e via que eles tinham perdido aquela fé genuína que eles tinham em Deus e que eles estavam sofrendo por causa disso. E isso era uma mensagem e um chamado para que eles buscassem a Deus enquanto ainda havia tempo. Para a gente ter uma ideia melhor do que estava acontecendo com o povo naquela época, vamos voltar para o capítulo 1, primeiro capítulo do livro,
e ver os versos de 11 a 15. E a gente vai entender um pouquinho melhor como é que o povo estava em relação a Deus. No capítulo 1, como eu disse anteriormente, é Deus falando, né? Então vamos lá, versículo 11 a 15, diz o seguinte: O Senhor diz: De que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim. Estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Pesado, né? Isso é a mensagem de Deus para o povo. Imagina Deus falando isso diretamente para você hoje. O que Deus diz aqui para o povo? O que Ele quer dizer com isso? Deus quer dizer que Ele sabia que o povo vinha na igreja, no templo, né, no caso. Ele sabia que o povo trazia suas ofertas, que o povo fazia suas orações e suas súplicas. Só que Ele também sabia que o coração e a mente de cada um deles não estava no lugar certo. Eles faziam aquilo por costume ou para mostrar para os outros que eles faziam aquilo, mas de verdade eles não estavam vivendo com Cristo, eles não estavam vivendo da maneira que Deus pedia. E esse é o ponto central da mensagem de hoje. Será que hoje nós aqui, a gente está vindo para a igreja, a gente está doando nossas ofertas, a gente está devolvendo os dízimos, a gente está fazendo súplicas para Deus, cantando, louvando, ou será que a gente está fazendo tudo isso com o coração e a mente voltado para Deus? Será que a gente está com intimidade com Deus? Ou será que a gente está sendo hipócrita? Será que a gente faz tudo isso para mostrar para os outros ou para fingir para nós mesmos que nós estamos bem com Deus, sendo que na verdade por dentro a gente está pouco se importando, ou está quebrado, ou não está nem um pouco perto de Cristo? Voltando ao capítulo 55, eu vou ler novamente o versículo 6 e vou ler o 7. O capítulo 55, versículo 6, vamos lá. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Nosso Deus é um Deus de perdão. Nosso Deus é um Deus de amor. E o maior desejo dele é que todos nós possamos ser salvos. O maior desejo dele é que a gente esteja com ele no céu, quando ele voltar. Só que, para isso, a gente precisa fazer a nossa parte. Deus é um Deus de amor, é um Deus de perdão, é um Deus de misericórdia, mas é um Deus justo. E está bem claro que quais são os desejos que Ele tem para a nossa vida. Se a gente seguir os desejos dEle, com certeza Ele vai nos salvar. Mas isso não depende só dEle, isso depende de mim e depende de você, de cada um de nós. Deus, Ele preparou um plano de salvação
muito antes da criação do mundo. E o desejo dele era de que toda a humanidade tivesse a oportunidade de ser salva e viver com ele. Ele arquitetou esse plano muito antes, e Isaías foi um dos primeiros caras que pregou assim, claramente sobre o Evangelho. Foi o primeiro cara que profetizou sobre a vinda de Jesus assim claramente, assim, que falou para o povo. E mesmo assim o povo, teve muita gente que não acreditou, ou deixou de lado, não quis ouvir, ignorou a mensagem dele, não reconheceram a mensagem de Isaías. Eu queria passar para o capítulo 53 do livro de Isaías, que é onde Isaías fala da vinda de Jesus, sobre o plano de salvação, sobre o plano que Deus fez para nós. Eu não sei se você já prestou atenção no que está escrito nesse capítulo, mas é muito legal. É muito legal ver que tanto tempo antes Deus mostrou o que aconteceria para Isaías, e Isaías escreveu certinho tudo o que aconteceria com Jesus. E eu quero ler com vocês esse texto. Ele é um pouquinho mais longo, mas vale a pena. Vamos lá. Isaías 53 diz o seguinte: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu reconhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. Isso é um texto sensacional. Essa parte que Isaías fala sobre Jesus é muito real, né? A gente pode ver lá no Novo Testamento tudo o que aconteceu com Jesus, e foi exatamente o que aconteceu, exatamente como Isaías escreveu, foi o que aconteceu. Deus enviou seu Filho, Jesus veio a essa terra
para morrer, para salvar a gente. E aqui, nesta terra, Ele nos ensinou como viver. Ele nos ensinou o que é o Evangelho. E Ele nos ensinou o que Ele espera de nós. Se o povo de Judá, o povo de Jerusalém, estivesse vivendo de acordo com o que Deus havia mandado a eles, com certeza eles não estariam sofrendo nas mãos dos outros povos. Com certeza eles estariam tendo a bênção de Deus. É claro que vão acontecer coisas ruins na nossa vida, mas quando a gente está com Deus, as coisas ruins às vezes até viram bênçãos. E mesmo que não virem bênçãos, a gente sabe e pode ter a certeza de que Deus está com a gente. Deixa eu passar aqui. Então, voltando ali para Isaías, o Jesus que Isaías profetizou, o Jesus que Isaías disse, o Deus de Isaías, é o mesmo Deus de ontem, hoje e será o mesmo Deus de amanhã. É um Deus eterno. O mesmo Deus que deu a visão para Isaías é o mesmo Deus que está com a gente hoje. É o mesmo Deus. E Isaías escreveu sobre isso também. Em Isaías 46, versículo 4. Quem quiser abrir em Isaías 46, versículo 4, diz isso. Diz o seguinte: até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Ou seja, até a velhice de vocês eu serei o mesmo. Mesmo que vocês morram, mesmo que passem 1000 gerações, eu serei o mesmo Deus. E o que eu prometo para vocês hoje é a mesma coisa que eu vou prometer para as gerações seguintes e para aqueles que também já se foram. Esse mesmo Deus que falou para Isaías, que falou para o povo de Judá e que deu essa mensagem para eles, é o mesmo que está dando a mensagem hoje aqui para nós, nesse exato momento. A gente acredita que é o mesmo Deus e Ele tem poder para salvar a gente. Deus, Ele se entristece com a falta de fé genuína e com a falsidade. E é por isso que a gente tem que buscar cada vez mais estar junto com Ele, para a gente poder viver eternamente ao lado dEle. Em Isaías 29, 13, diz o seguinte: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Ou seja, Isaías diz aqui que Deus, Ele não deseja que a gente tenha apenas uma adoração exterior, que a gente só fale da boca para fora. Deus está interessado no nosso interior, no nosso coração, no nosso desejo e no nosso agir. É nisso que Deus está interessado. E Jesus, quando veio aqui, nesta terra, Ele ensinou como seria esse evangelho. O que esse evangelho significa para a gente. E Isaías 1-17 também fala sobre esse evangelho. Também fala de como Deus espera que nós vivamos. Eu vou ler para vocês Isaías 1:17, se você quiser acompanhar. Diz o seguinte: aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Isso sim é o verdadeiro evangelho. É viver para abençoar as pessoas ao nosso redor.
Viver o verdadeiro evangelho não é só falar. Viver é agir. Viver é mostrar para as pessoas, através dos nossos atos, quem Deus é. E Deus, Ele deseja muito que a gente mostre para as pessoas, não só com palavras, mas com ações. Que a gente ajude os necessitados, que a gente tire um tempo para falar com um amigo, ou mesmo com um desconhecido. Que a gente tire um tempo para conversar e dar tempo para as pessoas. Quando entendemos o que realmente o Evangelho significa e como realmente é esse Evangelho, e o que ele é capaz de fazer e transformar na vida das pessoas, a gente não consegue ficar calado. Então, aí também vai um ponto para cada um de nós hoje. Será que a gente está falando do Evangelho como deveria? Se a gente não está falando do Evangelho como deveria, é porque a gente ainda não entendeu o que é o Evangelho. É porque a gente ainda não sabe o que o Evangelho significa. Porque quando você entende o que é o Evangelho e você sabe o que ele é capaz de fazer, você não vai ficar calado. Você vai querer espalhar isso para todo mundo. Você vai querer mostrar para o mundo quem é Jesus e o que ele é capaz de fazer por cada um de nós. Essa semana, eu estava trabalhando, estava no escritório, e aí o telefone tocou. Aí quando o telefone tocou, eu fui correndo para atender, estava longe de mim, mas fui correndo, achando que era alguma coisa do serviço, do trabalho. Aí quando eu atendi, uma mulher perguntou se eu estava bem, perguntou meu nome e perguntou se ela podia ler um verso da Bíblia comigo. Aí eu achei diferente, né? Falei, nossa, agora sim, essas horas da tarde, alguém ligando do nada no escritório e pedindo para ler um verso da Bíblia. Eu aceitei, eu falei, claro, pode ler. Eu quero saber o que você tem para falar. E ela leu a passagem que está em Apocalipse 21, que diz que no novo céu e na nova terra não haverá mais pranto, nem choro, nem dor, e que as coisas velhas já passaram. E ela leu esse versículo, terminou de ler, ela falou para mim ter uma boa semana, que Deus me abençoasse, e estava se despedindo. E aí é claro que eu falei, calma, que eu quero saber um pouco mais, né? Quem é você? Por que você está fazendo isso? Ela me contou rapidinho, falou o nome dela, falou de onde ela era, e eu agradeci. E falei para ela continuar fazendo isso. E existem vários meios de a gente pregar para as pessoas. Vários, são inúmeros. Não dá para a gente contar. Talvez você não vá pegar o telefone e vá sair ligando para qualquer número por aí, fazendo o que ela fez. Mas isso é só um exemplo do que a gente pode fazer para pregar o Evangelho. Ela não quis saber quem eu era, ela não quis saber o que eu fazia da vida, ela não se importou com nada. Ela apenas queria pregar o Evangelho e ajudar as pessoas. Ela queria falar de Deus. E ela conseguiu. Claro que, com certeza, terão pessoas que ela vai ligar e que vão desligar o telefone na cara dela. Vão falar que não querem saber, não estão nem aí para o que ela quer falar, ou vão falar que ela é louca. Eu tenho certeza que isso pode acontecer. Mas é uma oportunidade que ela está dando para as pessoas ouvirem sobre Deus. E isso é muito forte isso. É muito importante isso. É claro que nem sempre vai ser fácil a gente sair falando para as pessoas sobre Deus. Nem sempre a gente vai ser bem recebido aonde a gente chegar. A gente vai ter provação. E a gente sabe também que a gente tem as nossas falhas. A gente é falho. Só que nós podemos ter a certeza de que o Deus que está conosco, está olhando para nós, está ao nosso lado, Ele é poderoso. A gente pode ter a certeza de que Ele vai estar lá quando a gente precisar ir para o que a gente precisar.
Tem 2 versos também em Isaías, que são 2 dos versos preferidos meus, que eu sempre falo isso. Um deles está em Isaías 40, versículo 31. Quero ler para vocês esses 2 versos. Primeiro é Isaías 40, versículo 31. Diz o seguinte: você já deve saber. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Se a gente está com Deus, tudo fica melhor. Deus dá força para nós, Deus nos motiva, Deus nos dá ânimo e nos dá coragem para fazer o trabalho dele. O outro versículo que eu gosto muito, que também tem a ver com o poder de Deus e a promessa que ele deixou para a gente, é em Isaías 43, 2, um pouquinho para frente. Isaías 43, versículo 2 diz o seguinte: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Esse é um dos meus versos preferidos. É um dos meus versos preferidos porque a gente tem certeza de que a gente vai passar provação nesse mundo. Isso é certeza, a gente tem certeza que a gente vai sofrer, mas a gente também tem uma certeza maior, que é que Deus vai estar conosco em cada um desses problemas e cada uma dessas provações. Isaías nos encoraja a confiar em Deus, mesmo em meio às dificuldades e provações. Penúltimo texto que eu quero ler para vocês se encontra em Isaías 41, 10 a 13. Então, versículo 10 a 13 do capítulo 41. Diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada. E os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-á, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. O livro de Isaías está repleto de mensagens assim. E é um dos livros que eu considero mais... não que seja mais importante, mas para mim é especial. O livro de Isaías é especial porque ele faz uma ligação com Jesus, né? E ele deixa tanta mensagem boa e forte que ele deixou para o povo naquela época, mas que serve exatamente para a gente hoje. À medida que nós mergulhamos na mensagem deixada por Isaías, nós somos desafiados a avaliar a nossa própria fé e compromisso com Deus, a confiar em sua fidelidade em meio às adversidades e a buscar a justiça em todas as áreas da nossa vida. Que nós possamos ser transformados pela mensagem de Isaías e permitir que ela nos motive a viver de acordo com a vontade de Deus. E que a gente permita Deus nos usar e que possamos ser instrumentos de sua graça e amor neste mundo caído, pecaminoso e degradado. Que assim como Isaías foi usado por Deus para falar para aquele povo, a gente possa ser usado por Deus para falar na nossa geração, para falar para as pessoas à nossa volta. Que nós possamos estar conectados com Cristo e sentir o desejo de falar dele para as outras pessoas. Levar a mensagem do Evangelho, a verdade do Evangelho e viver o Evangelho.
Mas, para a gente falar do Evangelho e para a gente viver o Evangelho, a gente precisa saber o que é o Evangelho. A gente precisa entender o que realmente significa o Evangelho. É a mesma coisa que um vendedor. Meu pai é vendedor, então eu sei como funciona. Se ele for vender um produto que ele não conhece, que ele não sabe para que serve e que ele não tem ideia do que esse produto é capaz de fazer para a pessoa que está comprando, com certeza ele não vai ter sucesso na venda. Com certeza ele não vai conseguir vender bem. Agora, se ele souber o que esse produto é capaz de fazer, como ele funciona, para que ele serve, e o que ele pode ajudar as pessoas, aí sim ele vai ter motivos para falar para as pessoas e ele vai conseguir vender bem. A mesma coisa é com o Evangelho. Se você não sabe o Evangelho e se você não vive o Evangelho, você não vai pregar o Evangelho para as pessoas. Você não vai ter sucesso na pregação porque você não sabe o que significa. Você não está cheio disso. Agora, se você vive o Evangelho, se você confia em Deus, se você quer melhorar a cada dia, quer estar perto de Deus a cada dia, com certeza as pessoas vão ver que você está vivendo de verdade, que você vive o Evangelho. E vai ser fácil, vai ser natural você pregar para as pessoas. Imagine você chegando no céu. Jesus volta, você vai para o céu, você vê muitas pessoas que você conhece, que estão ali perto de você. Você se sente feliz, você vê quão bom é estar ali. Mas você olha ao seu redor e você percebe que o teu irmão não está ali. Você percebe que o teu primo não está ali, ou o teu pai, o teu filho, ou o teu melhor amigo não está ali do seu lado. E você se lembra de que você teve a oportunidade de pregar para essa pessoa. Você se lembra de que você conviveu com essa pessoa, você sabia do Evangelho e você conhecia tudo e você sabia que você podia falar disso para essa pessoa. Mas você simplesmente não teve coragem ou achou que essa pessoa ia te ignorar ou essa pessoa ia talvez virar a cara para você, ou você simplesmente falou, outra pessoa vai falar para ele, eu acho que eu não preciso falar, ou ele já sabe. Imagina você vendo que essa pessoa não está lá porque você não teve a audácia, você não teve a coragem, você não teve a disposição de falar pelo menos uma palavra para aquela pessoa. Talvez você hoje é a única esperança de uma pessoa, você é a única pessoa que vai falar para ela. Deus, Ele é poderoso, Ele não precisa da gente para pregar. Ele não precisa de você, não precisa de mim, Ele pode fazer com que todos conheçam Ele. Mas você pode ser a única oportunidade ali que está junto com aquela pessoa, que vai fazer ela pensar em mudar de vida. Então, que hoje nós possamos pensar nisso e que nós possamos nos animar juntos, um ajudando o outro, para a gente poder pregar o Evangelho e conseguir mais pessoas para Cristo, e que um dia eu, você e cada um dos nossos queridos estejamos com Ele na eternidade. Para fechar a mensagem de hoje, eu gostaria de ler o último, então, a última passagem, que está no finalzinho do capítulo de Isaías. Está em Isaías 65, versículo 17. Vou esperar um pouquinho para que você possa achar. Isaías 65, versículo 17. Diz o seguinte: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão.
Isaías sabia que Deus ia fazer um novo céu e a nova terra. Isaías escreveu isso, assim como está escrito em outros lugares da Bíblia e assim como nós sabemos. Haverá um novo céu e uma nova terra. E que a gente possa viver aqui nesse mundo com os olhos para lá e não para cá. Porque aqui não vale nada, aqui é passageiro. E a nossa missão aqui é simplesmente viver como Cristo viveu e levar o máximo de pessoas que a gente conseguir para Deus. Essa é a verdadeira missão e esse é o verdadeiro evangelho. Que a gente possa viver o evangelho. Nosso lar não é aqui, como diz a música, nosso lar é muito além. Eu espero o Senhor voltar e eu espero esse dia chegar. Nada me impedirá, nada te impedirá de o adorar e de vê-lo. E é essa mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Nós vamos ter uma mensagem musical agora. E depois eu vou orar para a gente terminar o culto. Amém. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo esse lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto eu estou aqui, começo a pensar que deste bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias desse lar, se eu procurar viver como meu Jesus viveu, em meio à luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi
O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus, não existe paz sem Jesus. Sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Pra que mar de cristal sem Jesus, e flores que não murcham sem Jesus? Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar: o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá a cada dia de podermos falar do Teu amor, podemos falar do Teu Evangelho para todas as pessoas, para cada um que está ao nosso redor. Que possamos ter isso em mente, que possamos falar um pouco mais de Ti, que possamos nos esforçar e estar conectados contigo para viver verdadeiramente o Evangelho. A gente sabe que o Senhor é o mesmo de Isaías, o Senhor é o mesmo de hoje e será o mesmo para sempre. E a gente agradece por isso, a gente agradece porque o Senhor fez um plano totalmente pensando em nós, cada um de nós. E o Senhor quer nos levar para o céu contigo e a gente quer ir para o céu contigo. Então que o Senhor nos ajude. Muitas vezes a gente vai falhar, mas que o Senhor nos ajude a andar intimamente ligado contigo e que possamos mostrar isso também para as outras pessoas. Fica conosco durante essa noite, abençoe a cada pessoa que está aqui, abençoe a cada pessoa que está nos assistindo também pela internet. Fica conosco e nos leve em segurança para casa, por Jesus. Amém. Deixa que eu pego.